Que história é essa de que Beraldo, do PSG, interessa ao Palmeiras? Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sempre ter tempo pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Que história é essa de que Beraldo, jogador do PSG e da seleção brasileira, foi oferecido ao Palmeiras? Confesso que achei uma grande maluquice quando li nas redes sociais algo publicado a esse respeito. Um setorista do Palmeiras, com índice de acerto bem pequeno, assegurou que o Beraldo foi oferecido e de que o Palmeiras estaria estudando se vale a pena ou não fazer qualquer investida. Ainda me dei ao trabalho de ligar para uma pessoa do Palmeiras para saber se existia alguma negociação, alguma conversa, se ele foi oferecido. E a resposta óbvia, claro que não. Vale a lembrança de que o Beraldo perdeu espaço no PSG, tenta deixar o clube, mas sonha com um gigante do futebol europeu. E os números do Beraldo são completamente fora da realidade de times de futebol no Brasil. Hoje, o Beraldo está avaliado em 25 milhões de euros. Um detalhe, ele teve uma queda no seu valor de mercado, até por não estar jogando com bastante frequência nas últimas 5 partidas do PSG. Ele foi relacionado para 4, ficando no banco de reservas, e foi titular apenas em uma. Diante desse cenário, Beraldo faz pressão para ser negociado, mas se o negócio acontecer, certamente não será com Palmeiras, Flamengo, nem qualquer outro clube brasileiro. Beraldo pretende seguir no futebol europeu, até porque tem bastante mercado e cartaz por lá. Contrato com o PSG até junho de 2028, ele havia sido comprado do São Paulo por 20 milhões de euros em 1º de janeiro do ano passado. Temporada atual do Beraldo, de 9 partidas e 1 gol marcado. O Abel Ferreira é um cara que dificilmente ele só sai do Palmeiras se ele quiser. Ou não? Não, com certeza. Não é? Souza que está na mesa já faz um tempo. Não é? Então vamos lá. Um cara que não conseguiu ganhar absolutamente nada nos 2 anos. Um cara que pediu todas as contratações que foram feitas, 700 milhões. Um cara que teve a possibilidade de ganhar o Campeonato Brasileiro de novo. E não ganhou porque ele foi egocêntrico. Ele foi um cara que achou que ele poderia fazer o Palmeiras não, né? Olha, a gente não precisa ganhar, nós vamos ganhar a Libertadores. E aí uma coisa que eu fiquei pensando que você falou ontem, Veloso, olha o ambiente, o cara vai ganhar 36 milhões, mais 30 milhões para ser campeão brasileiro. No último dia, ele dá entrevista que ele vai ficar, não precisa, e fez tudo o que fez, né? As reclamações todas. Qual a ideia do palmeirense ou daqueles que pensam em relação, como eu acho que esse cara, ele é um dos maiores treinadores que eu vi na minha vida. Eu como jogador e como comentarista, como apresentador. Para mim, ele é um dos melhores. Só que ele, sempre quando ganha, ele ganha. Quando perde, são os outros. E aí, tem uma entrevista do Xerdan, que é o meu amigo Paulo Xerdan, meu camarada Paulo Xerdan, que é meu parceiro. Ele é da Mancha, irmão. Eu sou amigão dele, adoro o Paulo Xerdan. Até porque a gente é Nossa Senhora Aparecida. Como o Veloso é também, e quem não é, não tem problema nenhum. Tá tudo bem. Só que é o seguinte, o Paulo Xerdan disse, eu acho que num podcast, eu não sei qual é o podcast, ele falou assim, ó, pra mim, pra ele, que já tem um atrito de torcida organizada com ele. A gente sabe disso. A gente sabe. E aí ele disse, pra mim eu fico muito mais chateado, e o torcedor mais chateado de perder pro Corinthians de o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil, do que o título, que faz parte de perder pro Flamengo. E ele falou uma coisa interessante, porque perder pro Flamengo não é o fim do mundo, é como perder. Por que eu perdi? Porque perder pro Flamengo, ou o Flamengo perder pro Palmeiras, nos dias de hoje, não tem problema nenhum. Mas o que o torcedor ficou muito bravo com ele é o Corinthians. Eu não sei se a gente tem aqui, já tem aqui pra colocar aqui, Cascão? Bota aí. O que me incomoda de verdade, continua me incomodando de verdade, é ter perdido o Campeonato Paulista, é ter sido eliminado da Copa do Brasil para um time medíocre, né? Para um time nojento. Essa é a diferença. Você fazer uma final de Libertadores contra o Flamengo é outro nível, é outra história, né? Então você perder de 1-0 não é a tragédia, né, do século. Kleber Gladiador, um beijo no seu coração, Kleber. Um beijão, eu te amo, garotinho. É nóis, Corinthians, Kleber. O que você pensa disso? E qual a ideia? E também, do jeito que anda as coisas, isso já aconteceu, que a gente aqui nos Donos da Bola deu a informação, e que os palmeirenses ficaram bravos. Pouca gente falou que foi a gente aqui. Eu tive a informação
que ele viajou lá para o Al Saad e assinou o contrato. E eu peguei a informação, uma hora eu conto para vocês o que deu para mim. A informação que é lá do Palmeiras, é lá de dentro, é conselheiro. Ele falou, Neto, chegou 5 milhões de dólares aqui, não sei se é 5 milhões de dólares ou se era 5 milhões de reais, não sei. Entrou no caixa do Palmeiras. Lembra que eu falei aqui? Que era multa. Que era a multa que os caras estavam pagando, Porque ele tinha só que o diretor financeiro não sabia o que era. E aí o diretor financeiro ligou para o presidente, ó, entrou esse dinheiro aqui, o que é isso aqui? Não, devolve, porque ele já tinha assinado um contrato, né, em relação ao Saad, lá, e viajou sozinho. E quando chegou aqui, aí as coisas que eu sei sobre isso, eu não vou me colocar, porque eu não boto família para fazer as coisas. Não sou esse tipo de gente. Não sou mesmo. Não sou mesmo. E aí, ele assinou, e aí, isso é o que eu penso, não é informação. Ele fica até 2027, porque o Palmeiras pagou os 5 milhões de reais. Do Giovani. Lembra do Giovani? Lembro. E aí, não é que veio de graça, não. O Giovani, teve uma parte do Giovani, bom de bola, que o Al Saad... cedeu. Que o Palmeiras cedeu. E aí ele não precisou pagar os 5 milhões. O Palmeiras... É de euros. Hã? É de euros. 5 milhões de euros, que daria 25 milhões, né? É de euros. 5 milhões de euros. Ele aí que tá chutando mais uma vez aí, ele que entrou na frente do De Arrascaeta, ele que fala que o Brasil não sei o quê, ele que é o campeonato, ele que é a arbitragem, que é tudo. Esse aí, esse cara aí, ó. E aí, o seguinte, o Palmeiras pagou os 25 milhões. Nunca na vida ele vai deixar de ficar no Palmeiras daquilo que foi pago pela Leila. Esquece! Isso aí é papinho furado! Papinho furado porque ele vai ficar no Palmeiras até 2027. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, porque o Palmeiras cedeu 5 milhões de euros para o Al Saad, aonde ele assinou o pré-contrato. E lembra quando ele meteu o pau, principalmente no Capelanes? Ô Capelanes, desculpa ontem a Rádio Craque Neto, hein? Nós deitou, né? Com gatinho, sem gatinho, com gatão, sem gatão. Ô, você não jogou nada, Capelani. Você foi uma vergonha. O treinador... O treinador é fraco. Não, o treinador é fraco. Mas o treinador falou que perdeu por causa de você, Capelani. E a Rádio Craque Neto, Euro 17, está na final. Vai jogar contra a ESPN. É só isso que eu vou falar da rádio, da DC. Não falo mais nada. Mas esse jogo aí que você está falando, o treinador é muito fraco. É muito fraco e caiu. Já caiu. O que você pensa disso que eu estou falando? Porque isso é informação. E quem deu foi aqui. Eu falei isso. E também quem falou isso junto comigo foi o meu querido Thiago. O Thiago Osmar. Pilhado. O Pilhado. Que, por sinal, a gente pensa totalmente diferente, mas a gente se respeita. E ele é bom pra caramba. E ele também falou sobre isso. E nós falamos sobre isso. Para quem não se lembra em relação a isso. Então, um cara que tirou o telefone do cara, um cara que brigou com o De Arrascaeta, um cara que brigou com o Calheri, um cara que briga com todo mundo, um cara que joga nas costas dos jogadores, que quando perde são os jogadores, mas quando ganha ele. Chega uma hora que isso tudo vem à tona. Um cara que não respeita a imprensa brasileira, um cara que não respeita ninguém. E aí, cada um pense do jeito que eu quiser. E o Serdã é palmeirense. Ele virou palmeirense. A Leila nunca foi palmeirense, ela não sabia nem a cor da camisa do Palmeiras. O marido dela é muito palmeirense. E vou dizer mais, como ela quer dar o golpe do terceiro mandato, que ela deu entrevista para a ESPN, pro Jode, como é que chama lá? Jean Oddi, que é um baita de um cara, junto com a Lili Nascimento, né? Que é Nascimento mesmo, porque ela é filha do Coronel Nascimento, do General Nascimento, que o pai dela é maravilhoso. Aí, meu irmão, se ela não... E ela falou na ESPN, eu quero continuar no futebol, eu não quero ser presidente da CBF. Se ela não ficar no Palmeiras, ela compra o Vasco. E se ela comprar o Vasco, esse senhor que tá aí vai pro Vasco. Se ela comprar o... Olha a informação que eu tenho. Essa é a informação. Assessoria do Palmeiras, vocês podem mandar o memorando que quiser. Eu uso no banheiro aqui. Não uso mais porque eu uso o lencinho umedecido, né? Porque eu tenho hemorroida, então eu não posso usar o papel que vocês mandam aqui. Entendeu? Então tudo é aí que vocês mandam. Há mais de 20 anos que vocês mandam isso. Já tentaram me derrubar várias vezes aqui. Então é o seguinte, se a Leila não conseguir mudar o estatuto para ter o terceiro mandato, o que seria um pé
na democracia, um pé na bunda da democracia. Ela compra o Vasco, a SAF da Crefisa compra o Vasco, e esse senhor que está aí com a comissão técnica vai tudo pro Vasco. Escuta que eu tô falando, que é isso que vai acontecer. Veloso. Começando a falar... Muita informação, né, Veloso? Muita informação. Vou voltar um pouquinho atrás, quando você fala do Serdã, né? O Serdã, realmente, eu acho que a fala do Serdã quer que o Abel precisa entender o tamanho dessa rivalidade. Quando o Palmeiras foi pela segunda vez eliminado pelo Corinthians, aí foi na Copa do Brasil, é que criou esse atrito e que o Abel até hoje parece que não entendeu. Mas é o tamanho dessa rivalidade e o peso de você ser desclassificado do maior rival. Então é isso. Você perder para o Flamengo, o que importa é a forma que jogou, que eu também não achei legal. O Palmeiras não pode jogar contra o Flamengo, contra o River, contra qualquer time. Mesmo quando foi no Mundial contra o Chelsea, não jogou assim. Se jogar se defendendo, Palmeiras jogar por uma bola. Isso aí foi o Abel que chegou lá atrás, há 5 anos atrás. E esse Palmeiras e esse E eu só vi Abel, ele ser vaiado naquele jogo contra o São Paulo. Não, é contra o Corinthians também agora. Não, Copa do Brasil. Antes disso ele nunca foi vaiado. Foi contra o São Paulo que ele não entendia o que era o Palmeiras. E Copa do Brasil, agora eliminação de novo, né? Então é isso que o Abel precisa entender. O peso do clássico, aí não importa se a Copa do Brasil, se ele está preparando, se ele está fazendo uma reformulação, aí não importa. O peso do clássico, se você for jogar um amistoso, você vai ser cobrado. O Palmeiras é assim, o São Paulo é assim, o Corinthians é assim, o Flamengo é assim e vai continuar sendo assim. Não importa se o Abel quer vir da Europa e implantar uma filosofia, vai continuar sendo assim. A cobrança e a rivalidade são enormes. Vai lá, joga Benfica e Porto lá. E sempre vai ter cobrança. Não sei se a cobrança lá é parecida com a daqui, mas aqui não vai mudar. E não adianta ele ficar magoado, ficar ressentido. Fica muito magoadinho, né? Que vai continuar sendo cobrado, principalmente quando eu vou embora. Esse choque. Quando houver esse encontro, vai ser Encontro cobrado das águas. Vai ser cobrado para ganhar. E com relação à reformulação, eu acho que o que a gente tem que olhar também foi um ano ruim para o Palmeiras. Se não ganhar o brasileiro, que falta isso aqui, ó. Como é que é? Se não ganhar o brasileiro. Você tá com esperança ainda? Eu gosto disso. Matematicamente. Porque o Corinthians é assim. Nós estamos achando que nós vamos classificar. O que não pode é o Abel, há 2 rodadas atrás, já jogou a toalha. Entregou a toalha. Não pode, e principalmente o Você treinador. já jogou a toalha em algum momento da sua vida? Quando você estava assim, você jogou a toalha? Não, enquanto tem chance, estamos na luta. Vai pra cima. Vai pra cima. Tá certo, meu. E principalmente o treinador. Isso. É um absurdo o treinador. Você foi, né? Que acabou. Você foi treinador. Pequenininho, né? Mas foi. Mosquitinho. Mas assim, é o jogo, você tem que acreditar. E qual o grande erro dele pra você? Tem que passar isso para os atletas. Vários erros. Vai um. Inclusive essa reformulação. Essa reformulação que foi feita pelo Palmeiras, caríssima, absurda, com jogadores que não podem estar no Palmeiras para vestir a camisa do Palmeiras. Boa, Veloso. Então, eu acho que isso tem que ser revisto. O Abel, com certeza, toda a reformulação passa pelo crivo do Abel. Legal, né, cara? Agora, quem indica também tem que ser cobrado. O time não pode investir 700 milhões de reais e ter um jogador que infelizmente não consegue jogar, tem um zagueiro, Mikael, que não consegue jogar, tem um lateral direito, o Kelvin, que não se firma, e aí tem o reserva também, o Giai, que não joga. Aí você tem o Sabe uma informação que me deram ontem nos donos da bola, o Lucas Bueno? Ontem você fez o Esporte e Debate lá da 1900, né? Sim. O Lucas Bueno, que ele é o menino que tem muita informação lá, ele diz que o ambiente está rachado no Palmeiras em relação à chegada do Andrés Pereiras e do Aníbal. Que esse menino nos treinos, ele não tem nenhum tipo de... Aníbal que foi expulso? Foi. Isso. Aníbal Morena. Ele já fez isso em treinamento, já fez isso é informação do Lucas Bueno, da Rádio Bandeirantes, dos donos da bola. Ele deu a informação que esse menino já teve alguns problemas de treinamento, de ambiente ruim, e que o Andrés Pereira veio com muita moral e teve uns ciúmes dentro do vestiário lá da equipe do Palmeiras. Essa informação da Rádio Bandeirantes, dos donos da bola, da donos da bola, 7K Bet também, 7K Bet. O Aníbal teve 3 episódios lamentáveis. E por causa disso, do título... Da expulsão. Cabeçada contra o Corinthians, 10 minutos de jogo, 0-0. O ambiente lá é ruim pra caramba, um paternalismo para determinados jogadores e que isso não aconteceu. E aí o ambiente ficou ruim e aí refletiu isso em determinados momentos dentro do elenco. Souza, Craque, desculpa, Veloso. Boa tarde. Você administrar um grupo quando se tá ganhando é a coisa mais tranquila do mundo. Agora, você administrar quando tá perdendo, quando os resultados ruins vêm, aí mostra se você é um gestor de verdade, né?
E o que a gente tem visto, né, que essas O que você tem visto, Souza? essas crises, quem tem procurado ela é o próprio Abel. Vamos lembrar de algo, né? Vamos lembrar. O Abel, quando ganhou do LDU, ao invés de esquecer tudo aquilo que a torcida tinha feito com ele, vaiado, ele lembrou isso. Falou, olha, tô sentido ainda, eu lembrei. Então ele Sempre manda essas letras, né? Cara, passou já passou. Agora, o fato da gente estar cobrando o Abel aqui, falando que o trabalho dele em 2 anos é ruim... Mas a gente não cobra o Zubeldia, É exatamente a gente não cobra o isso. Ancelotti, a gente não cobra o Dorival Júnior, nós não cobramos todo mundo que é treinador. O Quesada, por exemplo, tomou de 4 ontem. Ele tem que ser mandado embora. Já Vai foi. ir. Já caiu. Então não tira a qualidade dele, mas também não é que a gente vai estar lembrando do passado toda hora e tá elogiando um cara que entrou no jogo contra o Flamengo, Fortemente. 3 jogos, 2 rodadas antes... Com 3 zagueiros e não deixou o Piquerez jogar. E 3 rodadas Você antes... tá de sacanagem. 3 rodadas antes... Você disse que entregou o campeonato. Ah, não, Brasileiro. o campeonato já tá entregue. Então não dá pra gente normalizar um negócio desse. Você imagina o Ceará apronta quarta-feira, porque, ó, os jogadores do Flamengo, eu não sei se eles vão ter perna. Porque o que eu vi aí no Léo Dias não falou, né? Não foi o Léo Dias, né? Porque o Léo Dias falou que não ia falar nada do que acontece lá com o pessoal do Flamengo, mas eu falo, né? Pô, você imagina só o jogador, o meia e o atacante. Não vou falar o nome dos caras, não. Ó, se você pegar o que eu vi lá na internet, eles não vão ter perna. Não tem perna. Segunda-feira, você fica a madrugada inteira. Igual o Veloso, que nunca falhou. Né? Repetição. E aí, você ganhou um título, você viajou, você não dormiu. Você tomou umas gaias, você tomou o uísque. Você tá tinindo. Aí entra Everton Ribeiro, Everton Cebolinha e entra Luiz Araújo. Não dá pro Ceará. Mas há uma chance. Você imagina, Quesada, o Ceará aprontar contra a equipe do Flamengo e o Palmeiras perde pro Atlético Mineiro. Nossa, os caras Não é arrancam a muito cabeça louco de isso? todo mundo lá. Não é muito louco isso? Pode O que ser. pensar de tudo isso? O que você tem pra falar do Abel? Porque é uma máscara Já danada. aconteceu. Hã? Já aconteceu quando o Fluminense ganhou do Flamengo e o Palmeiras empatou Palmeiras com o Vitória. empatou com o cara. Vitória. Isso. É. E aí? Eu não falei pra vocês que o Vitória não vai cair pra Série B? É, você tinha falado mesmo. Netão, é o seguinte, cara. O Abel esteve durante muito tempo numa zona de conforto, e aí mérito dele, porque ele construiu essa zona de conforto, sendo, como vocês disseram aí, um dos maiores vitoriosos do futebol brasileiro. No Palmeiras, o técnico mais vitorioso da história. Pra mim, ele é o maior treinador que eu vi. É. Como jogador e como comentarista e como apresentador, que eu ganhei o prêmio ACESP mais uma vez. Do Palmeiras, parabéns. Do Palmeiras, sem dúvida, é o maior nome. Agora, ele Ele é maior que o Filipão pra você? Ele é maior que Felipão e Luxemburgo. Ele é maior que o Luxemburgo pra você? E Oswaldo Brandão também. Ele é maior que Felipão, ele é maior que Luxemburgo e ele é maior que Oswaldo Brandão, que ganhou 10 títulos. Ele é maior que todos eles, pra mim. Eu acho. Só que é uma diferença dos outros para com ele, né? Algumas... Cada um que pense do jeito que quiser. Algumas posturas diferentes. Mas, por exemplo, eu acho no Mundial foi um absurdo não ter antevisão do craque, né? Mas lembra, não perca sua relação. Lembra quando o jogador. Lembra, Ricardinho? Você que é Parmeira? Olha, estamos já vendo o Mundial, estamos fazendo. O que ele fez do Mundial? Ficou dependendo de quem? Do jogador com Paulinho. fratura. Paulinho. Um jogador com fratura. E que, por sinal, se o Everton. Exatamente, quebrou ele pro resto do ano. Não é verdade? Se o Paulinho não tivesse jogado o Mundial, ele poderia ter disputado a Libertadores. Aí erro do departamento médico e erro do Abel. E mais, né? E mais, o Everton perdeu a moral ali quando ele tomou aquele frango contra o Chelsea. Ele não abraçou o cara. Mas tá louco? Não abraçou o cara. Mas no Mundial é o seguinte, quando você vai pro Mundial, você tem que entender o seguinte, se eu perder a dupla titular da zaga, quem é que substitui? Isso. Ele tinha Mikael e Fux. Se eu perder o Piquerez, quem que é o substituto do Piquerez? Vanderlan. Era o Vanderlan. Agora, nessa final, eu acho um absurdo isso, Neto. Você tem 2 volantes no elenco. Craque! Você... Não, peraí. Craque, Neto, ainda mais depois de ontem, de 4 que você tomou. Olha lá. Craque Neto. Você tem Martínez e Moreno como volantes. Você escala o Fux na posição. O que acontece? Eu acho um absurdo Não, isso Isso eu acho um absurdo. Além desse exagero, Isso é absurdo. além dessa burrice de escalar o Fux, né? Você arrebenta com os 2 volantes, você joga com 3 zagueiros e você não faz o Piquerez jogar. E o que o Felipe Luiz fez com ele?
Adiantou o Arrascaeta, né? Você tá louco, irmão? Matou a sobra e o Andrés, que era o primeiro volante, ficava à frente da zaga, sem ter uma função de marcação, né? E o próprio Piquerez ele não sabia se ele fechava para marcar o Carrascal ou se ele pegava o Varela mais à frente. Então, o Felipe foi muito inteligente, o Abel não conseguiu encaixar o time, principalmente no primeiro tempo, teve muita dificuldade. E o cara que estava jogando, o Alan, foi substituído no segundo tempo. Aí ficou complicado. Quem que tinha que marcar o Danilo naquele lance? Você tinha 3 zagueiros na área. A verdade, daquilo que eu conheço de futebol e o Veloso, eu aprendi muito isso com os goleiros, certo? Porque ali você tem um homem... Então, olha o time do Flamengo. Eles têm 2 zagueiros. Era o Danilo e Léo Pereira. Léo Pereira, Danilo e lá na frente o Bruno Henrique. Bruno Henrique. Esses 3 caras têm que estar marcados. Sabe o que tem que fazer? Marcação individual. E um cara sai na bola, não é isso que você quer? Às vezes é aquela mista, Você marca a zona... Mas os 3 principais atacantes ali na área do escanteio tem que estar marcado. Deixa eu mostrar aqui, ó. Você marca a zona. É que eu não tenho... Um dia eu vou ter aqui na Band e tenho certeza que a Band vai me ajudar com isso. Fecha ali a primeira bola, Eu poderia mostrar aqui. Você marca por zona. O que é marcar por zona? Ó, você tá o Bruno Henrique aqui. Gustavo Gomes. Certo? Olá. Você tá o Danilo ali, Fux, do lado. Você tá com o outro, é o Léo Pereira. Léo Pereira. Murilo. Você tá com o Murilo. Então, eu marco por zona os 3 e saio individualmente. Olha lá. Esse é o Tá aqui, problema, ó. Ó, vamos lá, dá uma olhada. O que é marcar por zona? Ó. Esse cara que tá aqui, ó, nunca esse jogador aqui pode estar aqui sem marcar ninguém. Pode falar, senhor. O problema todo aí foi mérito do Flamengo. Eu vi uma entrevista do Danilo. Que o Rodrigo Caio faz isso? É, o Rodrigo Caio. Ah, mas a gente Só- sabe... É, Tudo bem. Não, Souza, eu vi também. Não perca o seu raciocínio. Mas se o Fux está aqui, ó, ele nunca teve a chance de cabecear a bola. É marcar por zona, é marcar individual. só que o Danilo... Chega junto antes. O Danilo tava fora. Mas marca também. É, mas o Danilo Marca tava também, fora. Marca também. Souza, deixa eu falar, marca também. se ele vem na velocidade, aí Sabe ninguém por que pega. marca também? Porque ele vem na velocidade e tá aqui Aí- na marca aí do... não adianta na zona. Aí se você soltar a bola, solta a bola. Solta a bola. A hora que ele salta, já é. Ó, já era. Quem que tá, quem que quem que vai? tá atrás dele? É, só que- Não, quem que tá atrás dele? Fux. O que o Fux faz? Agacha. Abaixa. Agacha, por quê? Porque ele veio alto, subiu. Vem na velocidade. Pela velocidade e não dá pra marcar. Isso é não fazer marcação individual. Individual, é isso. Meu irmão. É isso, marcação e aí, mista é isso. É isso, ó. Aí, ó, um gol ridículo, mas um golaço por parte do Danilo. Você acredita que ele fica na equipe do Palmeiras pra você em relação ao que tudo aconteceu esse ano ou nos 2 anos, Souza? Ô, craque, eu acho que ele vai ficar. Ele só sai se ele quiser. O Abel tem muita moral. Porque ele e... não vai sair, pô. Ele assinou, foram 5 milhões de euros, 25 milhões de reais. Você acha que ele não. Você acha que ele vai embora e deixar a Leila que pagou a mas conta assim, dele? Você tá louco? Mas assim, o torcedor palmeirense quer que fica cobrando a gente pra gente pagar as apostas que a gente fez. Ele poderia pagar a aposta dele que ele fez também, né? Porque ele falou, né? Ele falou Mas o que dia... aposta? O dia que eu Que não aposta ganhar... que a gente fez que a gente não pagou? Não, teve uma do Tigrinho aí que eu falei, se ele fizesse 20 gols, eu pagaria uma aposta, entendeu? Qual seria? Me vestir de tigre. Mano, qual o problema? Mas assim, o Abel não vai pagar dele? Se você falar 3 vezes um tigre, 2 tigres, Não 3 sei, tigres, eu tá não tudo consigo bem. falar nenhuma. Fala aí. Um tigre, 2 tigres. E a 3 pizza? tigres. Você não pagou eu aí? Paguei, claro que eu paguei. Pô, pizza crack. Paguei, é claro que eu paguei. Pizza crack veio, que por sinal a pizza crack vai estar também no apito final. Não é não, Cascão? Vamos lá. Mas lembra o que ele falou, não? O que ele falou? Ele disse, olha, o dia que eu passar um ano sem ganhar um título... Quer escutar? Quero, por favor. Vai lá então. Se não for para ganhar, não estou aqui a fazer nada. E vou voltar a dizer-vos a vocês o que disse aos meus jogadores. No ano em que o Palmeiras não ganhar um único título, não precisam de me empurrar. E vou-vos dizer mais, seria um gosto ser despedido por uma mulher. Porque nunca fui despedido como treinador. Fala, palestrinas, encerrando esse vídeo aqui, mas antes de vocês saírem, não esqueçam de deixar o like para ajudar o canal não, tá bom? Dá aquela força pro canal continuar crescendo. Nós trazemos todos os dias notícia para vocês ficarem bem informados, então dá essa força aí pra gente, tá bom? Para quem tá chegando agora, seja bem-vindo. Esse canal aqui é do Palmeiras, que traz notícia todos os dias para vocês, então fiquem à vontade para estar se inscrevendo no canal. E também é muito importante que vocês ativem o sininho de notificação. Ele é importante porque o YouTube avisa vocês toda vez que sai um vídeo novo no canal. Então fiquem à vontade para estar se inscrevendo. E deixar a opinião de vocês também aí, tá? No espaço de comentários do canal, muito importante para o canal também.
Já agradeço a todos pela companhia mais uma vez. Vou ficando por aqui. E até a próxima. Tchau, tchau.